Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos estar hoje utilizando a grande oportunidade que nos é dada por José de Mococa, pela espiritualidade maior, para que a gente faça jus a este momento divino, na verdade, para que a gente faça algo de melhor aos nossos espíritos, alcançando sempre o melhor para nós mesmos, porque na Terra tudo é passageiro, na verdade tudo vai-se, vai embora, na verdade o que fica é o que aqui vamos em nossos espíritos. Na verdade a matéria ela se desintegra e ela volta realmente à natureza como um ciclo maravilhoso divino, como o espírito também volta ao plano espiritual para estar fazendo essa ascensão maravilhosa divina. E como sabemos aqui, todos nós somos médiums, usando a mediunidade sempre com propriedade, importantíssimo isso, porque nós não estamos a ter a mediunidade para estarmos aparecendo, para fazermos adivinhações, para dizermos nada aos nossos irmãos que não seja, que necessite para aquele irmão crescer espiritualmente. Então tragamos aos nossos espíritos a mediunidade como um instrumento, uma dádiva dada por Deus, e utilizemos ela para esse momento, para que estejamos crescendo, meus irmãos, porque é assim que estaremos crescendo mesmo, nos anulando nas nossas vicissitudes e deixando realmente sair dentro de nossos atributos divinos, tá bom, gente? Hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso meu marido Carlos, vai fazer uma palestra muito bonita que a gente sempre precisa muito, que é sobre a fé, na verdade, acreditar, ter fé. Então, é nós e Deus, né? Fica à vontade. Vamos lá, né, gente? Nós e Deus, é difícil estar aqui na frente, né? Nossa Senhora. Se eu chegar, que eu meus 80 anos estiver aqui, o coração vai bater. É isso aí, gente. Mas eu agradeço, pela oportunidade que sempre nos concedido de fazer aqui a palestra. Porque Jesus já nos disse, conhece-te a verdade, que a verdade nos libertará. E o Espiritismo é esse grau máximo para as nossas vidas, A gente está tendo a oportunidade de ser esclarecido e consolado, porque é isso que a doutrina espírita nos faz. E esse tema de hoje, ele é bastante importante, que é sobre a fé. A fé que transporta montanhas, o poder da fé. Ela está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Mateus, na Bíblia, e depois Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem traduzir para nós o que Jesus queria dizer aos seus discípulos. E Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 19, ele nos conta uma história que eu acho que é conhecida de todos, Que eles estavam lá na aldeia deles, sentados, todos tranquilos, e de repente chega um pai com o seu filho lunático. O que é ser lunático? Hoje, através da doutrina espírita, nós sabemos que o lunático, na verdade, era uma obsessão. Ou seja, hoje nós poderíamos dizer assim, seu pai chega com o seu filho obsidiado. Mas, para aquela época, a obsessão era tratada, a pessoa obsidiada ou com problemas mentais, ele era chamado de lunático. Então, por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, nesse trecho também, que está no capítulo 19, está dizendo que o pai chega então com o seu filho e ele pede aos discípulos que possam auxiliar o filho. Só que os discípulos vão lá, eles tentam de tudo e não conseguem. E esse filho lunático, ele chegou e disse, olha, o meu filho, ora cai no fogo, ora cai na água. E neste momento, nada aconteceu
Jesus estava fora, permaneceu por uns dias fora. Quando Jesus retorna a esta aldeia, ele chegando, ele chega e o pai se ajoelha diante e diz: Senhor, tenha misericórdia. O meu filho é lunático, ora cai no fogo, ora cai na água. E neste instante, Jesus colocou a mão e aquela entidade, que ali está escrito como o diabo, o demônio, saiu do corpo dele. Mas o espírito obsessor, ele obedeceu àquela ordem. Porque a ordem que Jesus deu, usando do seu poder magnético, era uma ordem, de amor, A moral não tinha o que a entidade questionar o amor de Jesus ou questionar Jesus, porque os vícios, os defeitos já tinham sido sanados, Como nós sabemos que Jesus não fez a sua evolução na Terra, simplesmente ele veio para nos auxiliar, nos ajudar e deixar mensagens como essa para nos esclarecer e fortalecer quem? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, esta história, aí, o que acontece? Os discípulos procuraram Jesus depois e perguntaram a ele: Senhor, por que nós não conseguimos tirar aquela entidade, ou, vamos dizer, aquele demônio, que assim eles usavam, daquele jovem? Aí Jesus disse assim: por causa da vossa pouca fé. Jesus, aí ele fala: porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aí nós vamos nos questionar agora: meu Deus, que monte é este? Será que então, depois que eu fizer minha evolução, ou eu tiver um poder magnético maior, eu vou conseguir pegar aquela montanha ali e passar ela para lá? Na verdade, Jesus usou a montanha como uma forma alegórica, figurativa, para esclarecer aquele momento aos discípulos. Mas Jesus não estava falando dessa montanha física. O que Jesus estava falando são dos nossos erros cometidos em vidas passadas, são dos nossos vícios que está aqui dentro de nós. Então, e aí nós perguntamos assim: mas como nós devemos retirar essa montanha de ódio, de raiva, de orgulho, de inveja e vaidade que está dentro de nós? É isso que está emperrando, é isso que está atrapalhando o meu progresso? Sim. Então são as dificuldades, muitas vezes, que nós impomos para as pessoas. Quantas vezes nós buscamos a vida passada e buscamos esta vida? As dificuldades são essas que a gente vai colocar na vida das pessoas, e ao mesmo tempo essa dificuldade que eu coloco na vida da Fátima, impedindo ela o progresso espiritual, o progresso material dela, eu também não estou colaborando com o progresso da humanidade. Porque qual que é a finalidade de todos nós estarmos aqui na Terra, nessa grande escola, nesse grande hospital? É burilar o nosso espírito. A gente trabalha, porque se nós não trabalhássemos, os nossos membros se atrofiariam. Nós trabalhamos porque nós precisamos também de desenvolver o nosso intelecto. Só que ao desenvolvermos muitas vezes o nosso intelecto, aí vem o danado de quê? Do orgulho e da vaidade. Então é essa montanha que Jesus pede que a gente arranque de dentro de nós, porque eu estou lá desenvolvendo o meu intelecto. É uma bênção para o meu espírito, porque se fomos criados simples e ignorantes,
com a finalidade das duas asinhas, que é o amor e a sabedoria, o amor e a inteligência. E nós acabamos muitas vezes deturpando tudo isso por causa do egoísmo, da vaidade, né? Quando nós nos tornamos uma pessoa importante, nós, ao invés de trabalharmos os sentimentos e o nosso amor, a gente acaba esquecendo tudo que aprendemos no plano espiritual. A gente acaba esquecendo tudo de ruim e de errado que fizemos e continuamos aqui. Então Jesus diz que tudo que for a má vontade nossa, ela impede o progresso da humanidade. Eu falo assim, mas olha, eu simplesmente vou impedir toda uma humanidade? Sim, porque nós estamos aqui, olha o grupo aqui. Se todos nós tivermos boa vontade, uns para com os outros, e lá fora, aonde estivermos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, no seio de nossas famílias, nos círculos de amigos, ou um trabalho assistencial, nós temos que estar ali com boa vontade. Aqui, nessa casa maravilhosa, todos nós temos que estar aqui com boa vontade. Sabe, eu sei de algo e não vou passar, não vou ajudar, não vou esclarecer. A preguiça, ela emperra o nosso progresso. Estudar, para quê? Um dia nós vamos partindo, cada um de nós só foi embora, daqui a pouco vai um, vai outro, né? Vamos embora. E o que tem que continuar? Esta casa, ela tem que continuar. E qual que é a finalidade? É só de darmos passes? Não, é de instruir as pessoas que aqui chegam na casa. Eu, particularmente, o dia que eu cheguei aqui, eu não sabia nada. Muitas coisas que até hoje a Bíblia nos fala, esse próprio tema que nós estamos aqui, que é transportar, né, a fé que transporta as montanhas, eu, sei lá, nem sabia. Aí, o que acontece quando vem a dificuldade? Aqui eu vou falar a dificuldade em todo o setor da vida, seja doença, seja um casamento que está, né, ali, todas as dificuldades. Aí nós vamos orar. Aí nós viemos ao centro espírita. Rafael, vibra por mim, porque a vida está um caos. Né? Aí o Rafael vibra. Aí nós vibramos, nós vamos fazer uma corrente lá em casa. Nós vamos lembrar de alguém que está desempregado, no nosso evangelho. Não é? Aí aquela pessoa também, ela vai fazer o evangelho na casa dela. E ela vai pedir. Só que esse pedido dela, quando ela vai fazer, ou quando nós vamos fazer pedido para qualquer ordem nossa, o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente modifique o nosso padrão vibracional, que nós modifiquemos, que nós trabalhemos o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, o ódio, o rancor, mágoas, ressentimento, que isso está emperrando o nosso progresso, o progresso que está do nosso lado. E neste momento, é esta hora que a fé adentra. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada. Ela não pode ser uma fé, sabe, Deus vai me ajudar. Não, ela tem que ser raciocinada. E nós vamos pedir. Quando pedirmos, nós temos que pedir com o quê? Com humildade. Sabe por quê? Porque somos devedores. Porque temos um passado escabroso. E aí muitas pessoas vão nos dizer assim, esta fé, né? Eu tenho fé. Ele não tem fé. Ele pode crer em Deus. Crer em Deus, ele pode dizer crer. Mas ter fé é algo que já nasce conosco. Quando nós fomos criados lá simples e ignorantes, essa sementinha chamada fé, ela foi implantada no âmago do nosso ser. E a cada passo que nós damos, ela está desenvolvendo conosco. Então, ela vem nos momentos que nós temos fé, nos momentos difíceis. Os momentos difíceis são momentos que nós estamos nos reharmonizando com as leis divinas. E essas leis, ela vai cobrar nós, não é verdade? Nós somos cobrados, não adianta.
falar assim, mas eu vou na instituição, eu assisto, eu dou palestra, eu dou aula, eu assisto palestra, eu participo da desobsessão, venho ao sábado aqui, né, trabalho, sou orientadora na casa, trabalho na campanha do alimento. E você sabe que Deus não tem me ajudado? Os mentores não têm atuado na minha vida. Aí é a hora que nós temos que fazer uma reflexão. Mas será que eu estou me ajudando? Já nos disse Jesus que o homem ajuda o homem pelo próprio homem. Opa, como é que acontece isso? O homem ajuda pelo próprio homem. Se eu não me ajudar, não adianta. Nem Deus pode fazer eu evoluir. Não é verdade? A evolução ela vai acontecer, isso é fato. Não tem jeito. Mas eu retardo ela. E eu retardando a minha evolução, eu retardo o quê? Eu busco o quê? Sofrimento. Nós vamos buscar sofrimento para o nosso espírito. E isso não tem jeito. Quando nós vemos que acontece o sofrimento em nossa vida, aí é que nós temos que alavancar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso desejo ardente de nos melhorarmos e acreditarmos, se isso que está acontecendo na minha vida, eu busquei com minhas próprias mãos. E está agora na hora de eu devolver, né, tudo isso para o universo, mas em forma de quê? Em forma de ajuda à humanidade, de exemplo para a humanidade. Nós vamos lembrar dos discípulos, por que eles não puderam naquele momento, não tiveram a capacidade, entre aspas, de conseguir arrebatar aquela entidade, retirar aquela entidade. Porque aquela entidade na hora pensou assim, opa, você é igual eu mesmo, não é? Você tem orgulho, você critica, você julga, você fala mal das pessoas, você mente. Eu estou lá, eu te vi, porque as entidades vêm. E você acha que eu vou atender? Você é igual a mim mesmo. Não é igual a ele, mas ele se coloca. Agora, o amor de Jesus transcendia. E não tinha como a entidade refutar nada. Aliás, o próprio magnetismo dela já derrubou a entidade. Ou seja, aquele espírito ali, aí houve também daquele espírito, se ele quisesse ser ajudado, tinha ali o socorro para estar auxiliando, ajudando. Se não quisesse, vai embora e vai obsidiar a outros, né? E por que aquele lunático foi curado? Primeiro, que nós sabemos que existe a misericórdia divina. Segundo, existe o próprio merecimento do Espírito. E o Pai, né, como ele disse, olha, eu já tinha procurado tudo, mas ele amava aquele filho com tanto amor, com tanta dedicação, que ele viveu em prol do filho, em auxiliar, em proteger este filho. E ele protegia constantemente. Aí voltando para nós, somos assim também, não é? Nós temos as nossas dificuldades e nós temos que acreditar e fazer uma mudança. Aquele pai e aquele espírito, talvez eles já teriam se arrependido do mal que fizeram em outras vidas, e ele teve que passar por aquele momento. E aquilo aconteceu da cura dele. Tanto é que Jesus sempre dizia, quando curava, ele dizia assim, vai e não te peques mais. Olha, está aqui, ó, transportar as montanhas. Jesus está pedindo para nós, não peques. A gente vê muitas vezes as pessoas dizerem para a gente assim, não adianta, eu não acredito mais, eu vou viver agora a vida. Porque não adiantou, eu tenho fé e agora eu quero viver a minha vida. Só que na verdade, olha, escreve para eu falar. Só que na verdade, a pessoa, deixa eu voltar aqui. Na verdade, a pessoa, ela fala, não quero mais saber de mais nada, agora eu vou viver a vida. E às vezes aí está o perigo, porque vamos viver a vida como? Nós vivemos a vida, vivemos, trabalhamos,
Nós temos nossa família, temos nossos amigos, não é? Ter esse momento divino e maravilhoso aqui. Nós temos outros momentos divinos e maravilhosos com os nossos amigos também. Isso é viver a vida. Tem hora que a gente come um pouco a mais, a gente vive a gula, né? Que também André Luiz nos relata que não é bom, né? Mas a gente vai perguntar assim, vamos entrar na primeira pergunta. Aí no caso, por exemplo, nós vamos fazer assim: eu preciso de fortalecer a minha fé. O primeiro embate é eu trabalhar os meus sentimentos. E aí a gente faz assim: mas como que eu vou fortalecer esta minha fé? Porque nos momentos difíceis nós sabemos, né, gente? A vibração vai lá embaixo, não é? Dá um desespero. E mesmo nós espírita, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Mas nós temos que confiar e mudar. Mudança total. Porque se as coisas estão acontecendo daquele jeito, é porque nós nos desarmonizamos. E agora estamos ali pagando, né? Pagando não é o termo, né? Estamos nos reharmonizando. Mas a gente deve ter uma fé chamada fé robusta. A fé robusta, ela confere o que é a perseverança, a energia, os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. Quais sejam os obstáculos? Aí nós já falamos: orgulho, inveja, vaidade, ganância, prepotência, má vontade, ódio, rancor. Tudo isso tem atravancado o progresso da humanidade e atravanca o nosso progresso também. Se nós soubéssemos, segundo nos disse Bezerra de Menezes, se nós soubéssemos o poder que nós temos, nós curaríamos as nossas próprias doenças. Mas nos falta a fé. E quando nós temos esta fé, o nosso poder, o magnetismo, ele altera. E nós somos capazes de nos curar e curar também a outros. Não nós curaremos, né? Mas nós vamos buscar quem? Vamos buscar a espiritualidade. E Deus vai permitir. Aí é aquilo que a gente falou: as leis divinas são derrogadas. Ninguém derroga as leis divinas. Jesus nunca derrogou uma lei divina. Mas ele sempre buscou o quê? A misericórdia. Jesus sempre buscou, através da misericórdia do Pai, pedindo a ele: Pai, parcele as dívidas. Chico nos fala isso, que na hora das dificuldades, vamos orar, vamos pedir a Deus que parcele as nossas dívidas. Mas só que ele nos disse que para que isso aconteça, nós temos que mudar. Se não há mudança, não tem como deixar... eu tenho uma amiga, é muito triste. Essa amiga, ela está já há muito tempo no espiritismo. Já estudou, já fez tudo. E não adianta. A vida dela não muda. E não adianta, por quê? Ela não muda. Ela não muda, ela não faz nada para mudar. Não tem jeito. E eu disse um dia desse para ela, falei: olha, é o seguinte, se você não mudar, você pode assistir reunião espírita até o último dia. Se não houver uma mudança, se você não buscar uma fé, uma coragem, o bom ânimo e acreditar que foi você a construtora do seu destino e você vai ter que agora reconstruir ele, colocar tudo no devido lugar, porque o universo, ele é harmônico, ele não se desarmoniza. O que está desarmonizado somos nós. Então nós temos que começar a trabalhar para poder sermos felizes e, acima de tudo, fazer jus a esta bendita oportunidade chamada reencarnação. O José Pititinga, ele foi o presidente da Federação da Bahia, né? É isso, né, Carlos? O Carlos, se eu falar aqui, porque eu não lembrei muito do que ele dizia, não, viu? Do que ele disse, não, né? Que para ser feliz, eu preciso fazer a felicidade dos outros. Para eu ser feliz, eu preciso de fazer a felicidade. Então, vocês veem que nós temos que ter uma melhora muito grande
gente lembra de São Francisco de Assis. Eu ouvi, eu estava dormindo lá, acordei com a música dele, né? São Francisco disse assim: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Olha bem, ele já deixou essa mensagem para nós há quanto tempo? Ele disse: se você amar, você vai ser amado. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Porque Deus, a gente sabe que não nos perdoa, né? Mas como Deus não nos perdoa? Ele não perdoa porque Ele não se ofende conosco. Nós somos criaturas dele, Ele nos criou. Então Ele sabe dos nossos vícios e defeitos. E Ele quer que a gente urgentemente modifique o nosso padrão vibracional, para que a vida seja bela, para que a vida seja maravilhosa, e que nós possamos cada dia mais ajudar em agradecimento a Deus, a Jesus e essa pleide maravilhosa de amigos espirituais que tem nos auxiliado e nos ajudado. Agora nós temos que tomar muito cuidado, gente, com a fé vacilante. Porque ora eu chego aqui, né? Certa feita eu cheguei aqui na instituição, não gosto de contar muita história minha não, mas eu disse assim: Nossa Senhora, Sola, eu falei Sola, né? Tinha começado, tinha uns 2 anos lá na doutrina espírita. E aquela vontade de melhorar, né? Porque eu cheguei aqui e falei, pô, se foi eu que construí o meu destino, e a vida está desse jeito, eu vou ter que mudar esse negócio aqui. E dentro da instituição todos nós somos santos, né? Aí, poxa vida, eu falei, Sola, já melhorei. E cada dia eu melhoro. E tem uma coisa, nada me derruba, Sola, nada me derruba. Ninguém vai me derrubar daqui para frente mais. Ele falou assim: oh, que parabéns que você conseguiu, né? Daquele jeito dele. Aí eu falei: pois é, agora eu faço tudo para os outros, não estou irritando mais, estou tomando cuidado, leio o Evangelho bastante. Que maravilha, né? Aí passa-se o tempo, e a prova chega. E ela chega, mas ela chegou com tudo. Ela chegou em 2005, começa em 2005. Aí, sabe a fé? Ela foi lá embaixo. Primeira coisa, me afastei da instituição. Me afastei da instituição, não queria saber de mais nada. A fé foi lá embaixo mesmo. Eu sentava, fazia o Evangelho, mas sabe aquele fazer o Evangelho que você não tem força? Você perde as forças, alguém leu a lição assim, você entendeu? Aí você fala que entendeu, mas você não entendeu nada e você não estava ali, seu corpo de matéria estava, seu espírito não. Aí veio a revolta, né? Aí vem a revolta. Só que ao mesmo tempo você lembrava, meu Deus, não foi isso que eu aprendi. Não foi isto que eu aprendi. Aí você começa a se questionar. Aí você busca uma outra, né, religião, né, que você acha que lá vai mudar a sua vida. Aí, que foi maravilhoso, né? Porque chega lá, nunca na minha vida eu tinha entrado no centro espírita. O primeiro foi este. E depois nunca tinha entrado. E um dia eu entrei, foi na Umbanda. Chegando lá, gente, quando eu via tudo aquilo, aí me reportava, eu falava, não é nada disso. E eu via a lógica, sabe? Mas eu via também espíritos que estavam ali terra a terra, que eles também tinham amor, sabe? Que muitos deles faziam amor, principalmente a corrente de preto velhos, né? E eu falei, nossa. Aí teve um dia, a médium maravilhosa, agradeci imensamente ela, né, por ter me dado a oportunidade de conhecer e lembrar que, na verdade, ninguém ia passar as minhas provas, somente eu iria passar a prova. E que, se eu não tivesse uma mudança de atitude, né, eu também, quando terminasse a prova, porque uma hora ela termina, eu cairia e talvez, vai saber, numa próxima reencarnação, a grande oportunidade, né? Mas só que aí você volta, né?
cachorrinho, né, molhado, né, procurando, né? E chego aqui, o Sol me recebe com todo amor e fala para mim assim, vem aqui, faz uma palestra aqui. Sandra, sabe o quê? Falei, não tenho condições de fazer palestra. Sabe por quê? Eu esquecia tudo. Eu esquecia. Aí o Sola, palestras que eu já tinha feito, eu esquecia. Aí o Sola virava para mim e falou, não, você, como é que ele falava mesmo? Você já está feito, né? Vem, filho. Aí eu vim e fiz a palestra. Comecei no princípio a palestra e foi sobre obsessão. Sobre obsessão. Veio na cabeça, falei, eu vou falar sobre obsessão. E eu falava da própria que eu estava vivendo, que eu busquei. Era a prova, e ao invés de eu melhorar, de eu fortalecer a minha fé se tornou uma fé o quê? Vacilante. Aí o que eu busquei? Eu busquei todos aqueles obstáculos, né? Do orgulho, da inveja, da vaidade, né? Do rancor, do ódio. Ficava com raiva de alguém, porque aquilo estava acontecendo comigo. Me afastei das pessoas. Eu dei um exemplo meu, porque eu vivi essa situação. E a minha fé, ela ficou vacilante. Quando ela vacilou, eu comecei a buscar tudo de novo. Todos os obstáculos. E tranquei o meu caminho. Da minha ascensão, do meu progresso. 2 anos fora da casa, perda de tempo, um trabalho assistencial que a gente fazia, né? Larguei, eu cheguei e larguei tudo. Perdi o meu tempo, porque essa fé, eu vacilei nela. E quando nós vacilamos na nossa fé, quem que nós vamos nos abraçar novamente? Os nossos inimigos obsessores. São estes que vão nos buscar gostosamente. Só que um dia, o que a gente faz? Eu tinha uma pessoa maravilhosa na minha vida, que a minha sogra, que ela me chama e diz para mim assim, você era uma pessoa que tinha tanta fé, por que você, pensa bem, olha o que as pessoas falam as coisas com a gente, né? E por que você não busca novamente, por que você não reativa essa fé? Ela falou para mim assim, por que você não reativa essa fé? Talvez, se você reativar essa fé, as coisas na sua vida mudam. Olha bem, ela estava falando disso daqui. Que se eu trabalhasse os meus sentimentos novamente, se eu mudasse o meu comportamento, a minha fé, ela reativaria novamente. E aí foi um encontro maravilhoso com o Espírito, né? E à noite em sonho, viu? Não vi nada ninguém não, viu? Ninguém apareceu para mim assim não, tá? Apareceu naquela mesma noite e conversou comigo. Não sei quem é, sei que era uma pessoa lá que, né? Era uma freira. E conversou comigo e eu levantei naquele dia e disse assim, eu disse para Aguinaldo, hoje é sexta-feira, eu vou à instituição. E vim. Cheguei, mas eu sentei lá, não quis vir para cá. Aí foi este daqui, amigo maravilhoso, que um dia, cheguei na outra semana, sentei lá, não queria vir para cá. Na outra eu cheguei, aí ele veio e falou assim, olha, gente dele, né? O negócio é o seguinte, a gente chega os bancos tudo lá para frente, é para todo mundo sentar ali. Aí eu falei, já que tem que sentar, então eu vou sentar aqui. Aí o Sola novamente me chama para fazer, né, não sei se hoje, eu não estou vindo dia de sexta-feira, né? Não faz mais, né? Aí o Sola me punha aqui para falar. Toda sexta-feira, né, Sandra? Toda sexta-feira. E aquilo voltei novamente, todas as minhas lembranças. E fui trabalhando. Aí eu dizia para o Aguinaldo, eu não posso me afastar da instituição, porque se eu afastar, as entidades me pegam e eu não progrido. Eu falava para ele, a gente não pode. Aí começa a ata do cara, vem da aula. Começa a dar aula, começa com a Luz, o Flávio lá. Depois que eu voltei, né, foi o aluno. E começa a trabalhar isso daí. E eu começo então a fazer o quê? A chegar tanto aqui na instituição, quando eu chegava em casa, eu começava a dizer, Senhor, a prova veio. E eu tenho que suportar. Até hoje eu vivo ela, tá? Eu estou vivendo ela ainda. Eu falei, ela veio.
Mas isso é a minha grande chance e oportunidade. Eu convencionei com meu anjo guardião, com meus guias espirituais, que eu iria viver, conhecer o Espiritismo, viver essa prova, burilar o meu espírito. E se ela durar, e aí eu falei, e se ela durar até o último dia de vida, eu vou gostosamente agradecer a Deus e a Jesus por terem dado essa força. Aí eu comecei a deixar essa fé vacilante, comecei a fortalecer o meu espírito e comecei, não modifiquei não, hein? Isso aí não, mas é que eu falei pro sol, não, ainda tem. Ainda tem a hora que o orgulho vem, tem a hora que a vaidade vem, o egoísmo vem, tem hora que alguém pisa no seu pé e você fica chateado, você vai lá e fala. Mas eu comecei a ter comigo, entrar, escolher uma hora do dia que é melhor, entrar, conversar com Deus. E dentre aquilo que eu estou vivendo, eu começar a mudar no meu pensamento, que nada daquilo está acontecendo. Que nada está acontecendo. E comecei a fazer essa modificação, né? Começar a falar com Ele, pedir a Ele a força para eu modificar, para eu esquecer aquilo que está acontecendo e pedir a Ele que me dê mais uma chance. Diante do meu passado escabroso, mas que Ele me dê essa chance. E aí eu começo a imaginar na minha volta que nada disso acontece, que acontece uma outra situação a que eu quero. E fazendo e fortalecendo essa fé. E tentando mudar e pedindo a Ele que ajuda, porque não é fácil, né? E neste momento, aquelas energias que você inebria no ambiente que você está, ela vai fazendo o que? Ela vai insuflando o nosso espírito e modificando aqui dentro da mente, e aquilo passa a ser bagatelas. Então, este é um perigo, porque a gente tem que, na hora que começar, tem que buscar amigos. Eu não busquei, eu tenho essa mania de não buscar, não contar problemas para ninguém. Fiz uma cirurgia em julho, eu não disse a ninguém. Fui lá para o hospital só com o Aguinaldo, fiz a cirurgia, não contei a ninguém. Eu tenho essa mania, e às vezes isso é ruim, porque às vezes, eu já passei bem. Na hora que eu cheguei lá, eu falei para eles assim, uma Bezerra de Menezes, me cuida de mim. Se eu partir daqui, o senhor me recebe lá do outro lado, né? Aí o cara, acho que ele era protestante, o enfermeiro, ele disse assim, quem que é Bezerra de Menezes? Eu falei, eu te conto depois que eu voltar. Não falei nada, apaguei, né? Mas graças a Deus tudo passou bem. Mas às vezes é bom, mas eu tive muito medo. Eu fiquei com medo, desesperado, só dentro de mim. Aí se eu morrer? Eu não quero morrer agora, né? Então, às vezes é bom a gente ninguém conta problema para ninguém, né? Mas contamos para Deus, conversamos com Deus e pedimos Ele toda a força necessária. Não vai dar tempo de terminar a palestra, mas eu vou terminar ela dizendo para vocês assim, façam esse trabalho, procurem um horário do dia para vocês começarem a trabalhar, sabe, esta fé dentro de nós. Porque nos momentos difíceis da vida, a gente começa, a primeira coisa é esquecer de tudo. A gente acredita em Deus, nós acreditamos em Deus, mas nós temos que não só acreditar em Deus, mas nós temos que melhorar a nós. O que é acreditar em Deus? Acreditar. O que Ele quer de nós? Ele quer de nós modificação. Ele quer que nós modifiquemos os nossos sentimentos, que nós ajudemos uns aos outros aqui na casa, sabe? Procurarmos ser mais humildes, trabalharmos uns pelos outros aqui. Afinal de contas, somos uma família. Quando deixarmos o corpo físico, vamos estar lá. Oi, tudo bem? Oi? Olá, do carro está aqui da lá. Você é dessa cidade? Eu sou daqui também. E assim, porque é muito grande a nossa família, né? A nossa família não é pequenininha.
a carnal, mas a espiritual é muito grande. E que nós aproveitamos e esquecemos o que é fé. É eu querer, mas eu me transformar. Não basta querer e deixar as coisas. Eu quero um emprego daquele, desse jeito. Então trabalhe, muda. O que aquele emprego precisa? Olha, ele precisa disso, desses cursos. Vamos fazer. Mas se nós não conseguimos aquele emprego que almejamos, que sonhamos, lembremos sempre que Deus vai sempre nos dar o melhor para nós. Às vezes aquele que a gente almeja vai nos tornar cidadãos orgulhosos, gananciosos, que já fomos em outras existências. Nos conformemos, entre aspas, porque a gente não deve se conformar com nada. Trabalhar para que aquilo aconteça, se não puder acontecer da forma que queremos, mas que seja mais ou menos ali. E lembrando sempre que Deus é amor. Ele é misericordioso, Ele é bondade, e que tudo que nós quisermos, nós vamos conseguir. Mas nós espírita, como não sabemos que não temos só essa vida, ela vai acontecer em nossas reencarnações futuras também. Trabalhemos hoje para que amanhã possa acontecer. Na outra, trabalhemos sucessivamente. Muita paz e muita luz.